Auditor Fiscal do Estado da Bahia. Excelente oportunidade, autorização iminente. Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você deve se preparar para a próxima edição desse incrível concurso. Se você não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado em primeiro lugar nesse concurso. Tive a felicidade de ter um aluno aprovado nas primeiras colocações da última edição desse concurso de auditor fiscal da Bahia, então não poderia deixar de te dar algumas orientações sobre como que eu acho que você deve proceder a partir de agora. Primeira coisa que a gente pode e deve analisar são as informações que nós temos a respeito desse concurso. A última banca que organizou esse concurso foi a FCC. Isso não quer dizer que assim será no próximo. Então, se você já está estudando ou pretende começar a estudar, faça questões desde o início da sua preparação, mas faça questões de todas as bancas, ou pelo menos da FCC, FGV e Sebrasp. Temos que nos precaver contra todas as possíveis situações e quando eventualmente a banca for escolhida, aí a gente faz uma imersão nas questões daquela banca selecionada. Expectativa de 150 vagas para auditor fiscal. Hoje eu vou falar sobre auditor fiscal, os dois cargos, auditor fiscal raiz e auditor fiscal de finanças. No próximo slide eu vou detalhar isso aí. O último concurso foi em 2019, remuneração acima de R$30 mil e a formação exigida é CAD, ou seja, contabilidade, administração, direito ou economia, ou engenharia ou TI. Vamos dar uma analisada em como foram as questões do último concurso. Eu separei aqui também uma coluna dizendo quantas aulas essa disciplina tem num curso do Estratégia, que é o mais indicado aí no mercado. Então você vai ver aqui que no último concurso, para o cargo de administração tributária, a especialidade é administração tributária, legislação tributária foi disparadamente a disciplina que mais valia pontos. Isso é normal, isso praticamente sempre acontece. Tanto na esfera federal, para a Receita Federal, legislação tributária federal é a que vale muitos pontos. Estadual, legislação tributária estadual e fiscos municipais, legislação tributária municipal. Isso não quer dizer que você que está começando agora ou recém começou, deva começar estudando essa matéria desde o início. Por que não, Thomas? Não é que vale mais pontos? Sim, mas veja bem, quando você começa a estudar para concurso, você primeiro não deve fechar as portas para outras opções. Por mais que a autorização esteja iminente, é uma excelente oportunidade, é bem possível que ele demore um pouco mais para sair e outro concurso que você tem interesse apareça na frente. Então comece estudando as matérias mais importantes da área fiscal, o chamado núcleo básico da área fiscal, que são basicamente disciplinas que também vão ter um peso bem alto nessa prova e que vão servir muitas vezes de pré-requisito, vão te ajudar a entender disciplinas que virão no futuro, inclusive legislação tributária estadual, que é muito mais fácil entender depois que você estuda direito tributário, por exemplo. E essas matérias básicas da área fiscal, além de você aproveitar para qualquer concurso da área fiscal, você também tem tempo para abordar elas com mais cuidado se você começar por um número menor de matérias. Então, se eu fosse você, se você não começou, se você recém começou, eu começaria estudando português, constitucional administrativo, direito tributário, contabilidade geral e exatas. Aí estatística, matemática, raciocínio lógico. No caso de exatas, eu escolheria uma das ramificações. Eu começaria estudando raciocínio lógico propriamente dito. Tá? Começaria por essas 6 disciplinas. Você vai ver que além de serem disciplinas extensas, complexas, que sempre foram cobradas e que sempre serão cobradas, são aquelas que são cobradas no nível de dificuldade mais alto e elas vão te ajudar a entender, como eu falei antes, matérias que virão no futuro. Então é muito mais fácil você entender, por exemplo, auditoria depois de estudar contabilidade. É muito mais fácil entender legislação tributária estadual depois de estudar direito tributário e assim por diante. Começando a estudar por essas 6 matérias, se você já começou a estudar, ou se você já entende essa noção de núcleo básico da área fiscal, daí depois dessas 6 matérias eu entraria aqui em auditoria, tecnologia da informação, que aqui nesse concurso, que faz bastante tempo que aconteceu, está com o nome de noções de informática, tá? Mas se eu fosse você, eu estudaria TI, tá? Eu acho que é mais seguro, porque isso é o que está acontecendo no momento, na maior parte dos concursos da área fiscal. Noções de informática vem muito mais como TI do que como informática. Então, na minha opinião, pegue um curso de TI. Como você vai estudar essas disciplinas? Você vai estudar por meio do que nós chamamos de ciclo de estudos, tá? Então, veja um exemplo aqui, só para você entender, de ciclo de estudos da área fiscal. Inclusive com essas 6 disciplinas que eu recomendo que você comece, caso você não tenha começado a estudar ainda. Nada mais é do que você alternar diferentes disciplinas. Você estuda uma matéria,
Aí vamos supor, sei lá, 90 minutos, por exemplo. Você pode fazer metas de 90 minutos, ou de 60 minutos, ou de no máximo aí 120 minutos, né? Depois você estuda aqui 90 minutos de constitucional. Depois você estuda 90 de raciocínio lógico, e assim você vai alternando até voltar aqui. E aí você roda o ciclo indefinidamente. Esse é o famoso estudo por ciclos. Conciliar uma pluralidade de disciplinas ao mesmo tempo. Mas conforme eu mencionei, a ideia não é que você concilie todas as matérias do último concurso, principalmente se você não começou ainda a estudar. Crie uma imersão nessas 6 matérias, porque elas vão te ajudar a entender as matérias que virão no futuro. Você precisa de tempo para se conectar com essas 6 matérias, ó, porque olha aqui, olha a quantidade de aulas que tem cada uma dessas matérias. Ó, português, 16 aulas, constitucional administrativo, se você somar, dá quase 50 aulas, direito tributário, 20 aulas, contabilidade, 31 aulas, tá? E aí, se você somar exatas, então, fica uma quantidade absurda de aulas. Então, se você, além dessas 6 matérias, começar com várias outras, você não vai conseguir evoluir. E você precisa ter sequência nessas matérias básicas. Você precisa ver elas com frequência. Você precisa ter uma certa imersão em cada uma dessas matérias. À medida que você for amadurecendo nelas, aí você começa a adicionar outras. Auditoria, tecnologia da informação e outras matérias que virão depois. No caso da especialidade aqui, Finanças e Controle Interno, Administração, Finanças e Controle Interno, né? O maior peso aqui veio para Economia e Finanças, que é uma matéria que pode muito bem também vir no outro cargo, né? O auditor raiz, Administração Tributária. E noções de informática, que se eu fosse você eu estudaria TI também. Contabilidade pública veio com peso grande, é bem típico da especialidade de Administração, Finanças e Controle Interno. E aí tributário, constitucional administrativo, português, todas essas matérias com peso muito alto. Então segue a regra, faça um ciclo com as 6 matérias básicas da área fiscal, que aí não tem erro, né? Vai aparecer aqui também, ó, mesmo se você estiver pensando em outra especialidade, ó, português, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade, né? E exatas, ó, estatística e matemática financeira. Aqui vem um pouquinho diferente essa parte de exatas. Então comece estudando essas 6 e aí vai adicionando depois auditoria, TI, e aí conforme você for fazendo com que o seu ciclo cresça, o número de disciplinas cresça, aí você vai tomando futuras decisões com base nas notícias que forem aparecendo no concurso. Tá, Thomas, afinal de contas, né? E a legislação tributária? Quando que eu coloco essa disciplina? Se eu fosse você, eu colocaria essa disciplina depois que a banca foi escolhida. Então, a partir do momento que a banca é escolhida, aí, isso é uma notícia bem concreta de que o concurso vai acontecer logo. E aí você faz um intensivo naqueles últimos meses ali, estudando legislação tributária, aí quando sair o edital você intensifica ainda mais, se o peso dela justificar isso, e aí você consegue construir esse preparo na base, que são as matérias mais difíceis, mais extensas, e na reta final, faltando ali alguns meses para a prova, você consegue polir e se aperfeiçoar naquelas matérias mais específicas, porque é plenamente possível estudar legislação tributária estadual em 2, 3, 4 meses. Agora, não dá para estudar em 2, 3, 4 meses contabilidade do zero. Constitucional, administrativo, é muito mais difícil, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou de alguma forma aí a te dar um norte sobre como proceder aí no estudo do Cefaz Bahia, que é um excelente concurso, peço que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal, que aí você vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para ajudar você, concurseiro, a buscar uma vaga no tão sonhado serviço público. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.